Cara, meu sonho é um dia falar bom dia, boa tarde, boa noite. 2 horas depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um canal de forró. Eu sou Ian Martinelli. Eu sou João Ferrari. E eu sou o Vitinho. Muito obrigado pelo convite, galera. Sempre quis falar bom dia, boa tarde, boa noite. E um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho aí do forró, né? Então, obrigado aí pelo convite. De bola. A gente está muito feliz aqui de ter o Vitinho com a gente nesse episódio mais do que especial. O tema de hoje, processo criativo. Então, a gente falando aqui um pouquinho com o Vitor, como funciona o processo criativo dele, como é que a gente enxerga a criatividade, criação, como é que a gente passa isso para as outras pessoas, enfim, muita coisa boa aí que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, fiquem com a gente e vamos assistir tudo. Mas cara, a gente escolheu esse tema porque é algo que, pelo menos, a gente pensa bastante, né? Esse processo pessoal de como é que a gente chega a lugares novos. E também a gente sempre gosta de perguntar assim, para os outros professores, outros profissionais, como é que eles principalmente pensam na dança deles, né? E você, acho que todo mundo concorda que você tem um estilo bem particular, assim, e tem uns passos, umas movimentações bem específicas suas, sabe? Que a gente vê bastante algumas influências ali de samba e outras coisas. Além do processo coreográfico também, né, que a gente sabe que você tem. Então acho que era uma coisa que acho que encaixou bem uma coisa com a outra. Acho que você é um ótimo convidado para falar disso aqui com a gente hoje. Que massa, que massa. Cara, eu tô muito honrado aqui. Tô me sentindo, tipo assim, no programa Jô Soares, sabe? Jô Soares, né? E até porque eu acompanho os vídeos de vocês, eu acompanho todos, e eu acho muito massa, assim, acho que vocês pegaram muito o jeito, né, da entrevista, o jeito de falar com a câmera, fica muito natural os temas também, né? Agora nesse online eu tô vendo como é difícil escolher tema para debater, e vocês têm muitos temas interessantes. Então, estou gostando muito do trabalho de vocês. É um prazerzão estar aqui com vocês, galera. Valeu, Vitor. Prazer estar aqui. Então, vamos começar. Se apresenta um pouquinho aí para a câmera, para os ouvintes aí depois. Já que tem uma criação, então falar um pouquinho do que você faz, né, os trabalhos que você desenvolve, para a gente depois entrar mais a fundo na temática. Massa. Cara, então, eu sou o Vitor, né, conhecido aqui em Brasília como Vitinho. Comecei na dança aí tem uns 17 anos, mais ou menos, 16, 17. Eu era horroroso na dança, assim, de uma dificuldade absurda, zero talento, descoordenado. Mas eu sempre gostei muito, né? Eu entrei, na verdade, com os meus pais para fazer uma atividade em família, acabei criando gosto pela dança, me apaixonei e aí comecei a estudar loucamente. Na época, como eu era novo, me deram uma bolsa, né? Porque na época precisavam de condutores né, na época tinha muita desproporção entre condutores e conduzidos, e acabei ganhando uma bolsa e pronto. Quando eu ganhei a bolsa, eu virei o tarado da dança, assim, eu ficava, no bom sentido, tá, galera? No sentido, assim, querer sugar conhecimento absurdamente o tempo todo. Então, e é isso, aí eu abri o Lá na Dança, né, que a academia vai fazer agora, fez 5 anos, e aí pronto, eu falei, agora é um caminho sem volta, porque quando você abre seu negócio ali, né, e vê as coisas tomando uma proporção, aí já não dá mais para voltar atrás. Eu sou formado em publicidade, eu sempre quis trabalhar justamente com alguma área que eu pudesse criar, né, alguma área, e aí eu tinha aquela visão idealizada da publicidade como uma empresa Google, né, que tem uma rede no meio da sala, tem um pimbolinho, da sua criatividade vai fazer uma mega propaganda, e quando eu descobri que não era bem isso, assim, que na verdade eu ia ficar fazendo panfleto para supermercado, eu falei, velho, quer saber? Eu vou investir na dança mesmo, porque é o lado onde eu solto a criatividade, é o lado que me faz feliz, e hoje em dia eu vivo exclusivamente da dança. Show de bola.
Pô, melhor ainda você ter falado isso de se formar em publicidade, que tem tudo a ver, né, com o tema. Já que você falou isso, vamos entrar mais ainda no assunto. Como é que você enxerga essa diferença, né, de processo criativo? Depois a gente vai entrar mais a fundo no processo criativo específico, mas o que você viu na faculdade, né? Você chegou a trabalhar com publicidade em algum momento ou só chegou, né? Então, o processo dentro da publicidade e o processo dentro da dança, você acha que tem similaridades, são coisas extremamente diferentes? Cara, apesar de serem coisas, né, distintas, eu tive uma aula, inclusive, de criatividade na faculdade. Meus pais ficavam zoando, como assim você tem uma matéria chamada criatividade? Né? Eles ficavam sacaneando o meu curso. Mas, porque a gente tem muito essa visão de que, assim, ou você é criativo ou você não é criativo, né? E, na verdade, você tem fórmulas, né, de estimular a sua criatividade. Então, na faculdade mesmo, a gente chegou eles passavam um processo criativo, né? Que você tem o primeiro momento ali de brainstorming, onde você coloca todas as ideias sem censura, aí depois você vai ter as primeiras ideias, que são aquelas senso comum, que todo mundo vai ter, né? Depois você precisa ter um momento de ócio criativo para que você comece a assimilar aquilo, e aí depois você tem que passar por uma segunda etapa de novas ideias, né? E é uma coisa que acontece muito, muita gente para na primeira parte do processo criativo, que é o quê? Você faz no máximo brainstorming quando faz, e tem aquelas primeiras ideias iniciais que são aquelas que todo mundo vai ter, né? Então, eu acho que a publicidade, ela me ensinou muito a enxergar dessa maneira, de que a primeira ideia normalmente não vai ser a melhor, né? Que você precisa ir desenvolvendo o processo criativo, e além da parte de divulgações, né? A academia sempre prezou muito por isso. Aqui em Brasília a gente tinha eventos, bailes, workshops com aquelas artes assim feitas no paintbrush. Claro, com aquilo eu falei, não, tem que ser uma coisa bonita para passar credibilidade, né? Com certeza. Isso envolve bastante o meu curso, né? Com certeza, com certeza. O canal também pensa nisso, né, de ter uma imagem boa, porque a gente também tinha alguns canais de forró que deixou meio mais ou menos, e quando a gente começou a fazer, a gente quis propor essa imagem um pouco mais bem cuidada, né? Esse cuidado. E também, né, a dança, tipo assim, meio super saturado, então tu tem que, sabe, se destacar de alguma maneira, seja pelo visual ou pela qualidade, né, enfim, alguma hora. Cara, eu comecei a fazer alguns vídeos dançando, que eram vídeos justamente com essa preocupação, com o cenário, com o figurino, com a qualidade da câmera, né? E, cara, gerou uma repercussão muito legal. Eu fiz o vídeo do La Casa de Papel, né, com a Pan. Muito massa, sim. Vestido lá, né, a caráter e tal, com a música Bela Tchau, versão forró. Aí teve um vídeo que a gente fez fantasiado de Chaves e Chiquinho. Chaves, claro. Teve um antes que eu tinha... Esse foi o mais viral aí do... Esse foi muito massa, né, do Chaves. Justamente por isso, né? O meio da dança, a galera não faz muito vídeo... vou fazer um vídeo aqui. É melhor o feito do que o não feito, né? Mas você podendo trazer uma qualidade legal de imagem, de figurino, cenário, o vídeo ele tende a atingir mais pessoas, né? Com certeza. E hoje em dia, né, principalmente, acho que o professor de dança não pode ser professor sem, ao mesmo tempo, ser justamente publicitário, influência social, né? Toda essa coisa das redes que hoje em dia não tem como escapar. Que antigamente não tinha, né? Era boca a boca, panfletava na rua de vez em quando, mas era outro processo. E ainda mais agora com a quarentena, né? Que você pega o público do mundo inteiro, que é aí que você tem que espalhar para todos os lugares. Você inventa uma movimentação hoje, dá 5 segundos, já tem alguém que já evoluiu aquilo ali, né? Exato. Mas, voltando nas diferenças da criação, João, fala um pouquinho aí da música, que também tem esse mesmo debate da música, né? Dessa coisa de o que é ser criativo, criar, não criar... Sim. Isso é uma coisa legal, porque, tipo assim, processo criativo, né? A gente fala muito sobre isso na música. Eu sou formado em música e eu não fiz composição, mas eu peguei algumas matérias de composição. E a pessoa falava que composição não é você sair escrevendo, tipo assim, tinha uma ideia, vou escrever. Não, composição é justamente, como o nome diz, você compor. Então, é a habilidade que você tem de manipular ideias, de manipular elementos, fazer render a coisa. Então, claro que a inspiração ela é útil, mas só a inspiração não funciona, né? Você tem que ter um jeito de você
organizar, de você fazer render. E isso funciona para todo processo criativo, né? Se você ficar só na esperança de ter uma ideia muito boa, vai ficar esperando, e aí não tem nem como se produzir profissionalmente, porque você ficar ao léu, né, esperando chegar a ideia, quando você tem prazo para cumprir, você tem 20 coisas para fazer, não tem como você depender de inspiração quando você está no meio profissional, entendeu? E aí que entra essa questão de você organizar mesmo, você ter noção como é que funciona o processo criativo, de você organizar, de você entender as técnicas e tudo mais, né? Isso vale para todas as artes, né? Com certeza, com certeza. Cara, eu percebo até o processo criativo na dança, ele tende a ser algo necessariamente espontâneo, né? Eu perguntando para as pessoas, como é que é seu processo criativo? A pessoa, eu estou dançando, aí o erro vira um acerto, né? Então, assim, parece que você precisa necessariamente errar e a criação precisa ser algo necessariamente ao acaso, ao léu, né? Enquanto, assim, você pode desenvolver ferramentas para ser criativo ou para desenvolver esse lado criativo. Não necessariamente precisa vir acompanhado de, errei, agora virou um novo passo, né? Treinando amanhã, né? A gente volta e meia, tá, tipo, fazendo alguma coisa, e ia falar sobre isso depois, né? Sobre essa questão dos passos, mas tem muito isso, tipo assim, ou a gente erra e depois pensa em cima, que é uma coisa, ou então a gente fica analisando, tipo, tá aqui, quem vai fazer a partir daqui, sabe? São caminhos bem diferentes. Sim. E é bem interessante pensar nisso. Então, vamos, já que a gente entrou no assunto, Vitor, para você, qual é a importância da compreensão da dança para esse processo criativo acontecer? Né? Assim, falando para o pessoal mais leigo, acho que quem já dança mais tempo já tem um entendimento um pouquinho melhor disso, mas muitas vezes o aluno, né, iniciante, vê dançando, vê os bailes, um monte de coisa acontecendo e fala, mas eu mal consigo fazer o básico direito, como é que eu vou aprender o passo, fazer alguma coisa, improvisar, né, que também é outra coisa. Então, como é que para você esse entendimento da dança, né, não só do forró, né, que a gente fala de forró, mas da dança e das danças, né, plural, né, como é que acontece essa mistura, essa influência, esse entendimento? Massa. Cara, eu acho assim, tem várias formas de você criar, né? E eu acho que quase todas elas partem de um bom entendimento da dança, né? O que eu quero dizer com isso? Uma das formas, inclusive, que eu vejo de você criar é justamente você analisar a métrica do passo, né? Ou seja, quanto tempo eu tenho para fazer determinada movimentação. E aí, o que eu posso substituir dentro dessa mesma métrica, transformando em algo novo, né? Então, assim, que eu chamo de substituição, né? Inclusive, quando vocês falaram, Vitinho, a gente vai fazer uma entrevista com você e tal, eu comecei a anotar aqui algumas coisas que eu achava que, peraí, deixa eu ver, como é que eu faço, que eu crio? E aí eu cheguei em 6 formas que eu vejo que eu utilizo para criar. Muitas vezes inconsciente, agora finalmente consciente, graças a vocês que fizeram essa autocrítica, né? E um deles é a questão da substituição, que é você pegar uma movimentação, analisar quantos tempos, né? Quantas marcações você tem naquele espaço e substituir aquilo por outra coisa que caiba naquele mesmo espaço, né? Um novo footwork, um corporal diferente, um braço, alguma coisa, algum elemento. Então, isso parte muito do entendimento. Se você não dança muito no instinto, muitas vezes você não sabe quanto tempo você tem para substituir algo por algo, né? Uma outra coisa que eu pego bastante é a questão que eu até coloquei como, deixa eu ver aqui, ó, pegar minha colinha que eu até anotei, ó, que é a questão da adaptação, né? Que é você pegar uma movimentação de um outro estilo e colocar uma nova roupagem. Então, tem uma movimentação que eu vi no bolero, ou no samba, ou no zouk, que se eu simplesmente jogar para o forró não vai ficar legal. Mas talvez se eu mudar um pouco as características, a roupagem e tudo mais, pode vir a ser algo interessante também, né? Que seria a questão aí justamente da adaptação. A questão, por exemplo, da junção, que aí seria a terceira forma, que é justamente você pegar uma movimentação que você já faz, pegar outra e mesclar as duas, transformando numa terceira. Você precisa ter o domínio de onde inicia e acaba uma e onde inicia e acaba outra, para você conseguir transformar numa terceira, né? E por aí vai. Então, assim, você criar tem muito da questão de você entender a dança, a métrica, conhecer outros estilos.
Uma outra forma também que eu coloco é a aplicação de conceitos. Eu comecei um tempo atrás a fazer umas aulas de danças urbanas, né? Admitido, porque quando tira pardo da minha frente, eu viro um pedaço de tábua, né? Eu falei, não, eu preciso aprender a dançar um pouquinho só. E, cara, as urbanas me trouxeram, assim, um monte de ideias, assim, de insights que eu tive. Caramba, as danças urbanas, a galera trabalha muito bounce, né? Trabalha muito o pulsar do corpo, né? Dificilmente você vai ver a galera parada, assim. Eles seguem a batida. E no forró eu sempre vim de uma linha que tem que ser tudo muito fluido. Lisinho, né? Cara, pode ser também, mas pode não ser, pode depender da música. Você pode dançar liso, abraçado e mais pulsado, separado. A questão das intenções das movimentações, né, que eu chamo de textura, que é a forma como você executa uma mesma movimentação, sendo mais fluido, mais bruto. Então, esses conceitos que você traz de outras danças também interferem muito no seu lado criativo. Então, assim, várias coisas fazem com que você desenvolva seu lado criativo. E, para mim, a principal delas é ter um entendimento global, assim, de dança, né? Técnicas e tudo. Boa. Acho que para música é a mesma coisa, né, João? Você não tem como compor, criar alguma coisa sem um mínimo de partitura, como é que se fala? Esqueci, a escala musical, né? São termos de base. Eu lembro na época que eu fazia aula de violão e às vezes eu queria, seria legal, né? Criar uma música nova, fazer brincadeira de nada muito complexo. Mas eu percebi que quanto mais teoria musical eu aprendia, mais fácil ficava para você criar alguma coisa, né? Que fizesse sentido e fosse coerente. Porque aí depois eu vou entrar no outro papo, que é justamente cria uma criação coerente, porque criar coisa eu acho que todo mundo acaba criando, mas não necessariamente ela encaixa e ela condiz com o estilo, enfim, com a dança em si. Mas fala aí, João, da música, o que você acha? Então, tem nessas artes, né, na música e na dança, tem a rixa do prático e do teórico, né, como se fossem opostos. E aí tem a galera que só faz e dança muito bem e tal, e tem a galera que faz, só que pensa muito antes, e aí também é outro caminho. E claro que parece que existe um conflito, porque quem só faz fala que, tipo, eu só faço, né, eu sigo o que eu quero fazer e vou aí, e aí acho que os teóricos são, tipo, o pessoal que se acha, e os teóricos acham que os práticos são a pessoa que faz o que quiser e não pensa muito sobre isso. E principalmente quando você é um professor, né, é muito difícil você não ter noção do que está fazendo, tipo assim, porque te atrapalha, né? Não que seja ruim, mas em algum momento vai te dificultar, porque se você não tem tanta consciência do que está fazendo, é difícil transmitir, né? Então esse entendimento da arte que está fazendo deixa muito mais claro para você definir com precisão qual é o problema, qual a solução, o que você pode fazer, os caminhos possíveis. E se não, é tipo aquilo, como é que eu faço isso? A pessoa só mostra, sabe? Ela não fala como fazer. E até agora em quarentena, né? Tipo assim, o Vitinho deve saber mais que eu, mas a gente pede muito do corporal, sabe? De tocar na pessoa, de mostrar como é a condução. E é isso que a prática faz, sabe? E se você depender só da prática, como é que você vai mostrar a pessoa, fazer ela sentir o passo numa aula online, sabe? É muito mais difícil, justamente porque você não tem o corporal. E claro que um não exclui o outro, né? Mas a gente pode aprender muito de cada um dessas áreas diferentes, né? Da prática e da teórica. Agora, sim, claro que não necessariamente para você criar, você tem que saber a técnica. Tem muita gente que é extremamente criativo e se você perguntar o que está fazendo, a pessoa não faz a mínima ideia, né? Vai muito ali no feeling. Existe também, né? Mas eu acho que ter a consciência te ajuda a criar, né? Mas não que seja a única forma, né? Não que você necessariamente precise entender, mas que eu acho que ajuda, eu acho. Então, você se incluiria mais no processo criativo acadêmico, Vitor? Cara, eu acho que os dois fazem parte, né? Eu acho que o erro que vir a ser também é interessante, tem seu valor, o lado espontâneo, né? Às vezes você se deparou com o momento da música, ou com o momento do baile, ou algo que o seu par fez, e aquilo ali te dá um insight de fazer alguma coisa que você nunca tinha feito. Então, eu acho que isso também é válido, né? Mas eu acho que quando você consegue ter a técnica para criar e consegue também ter a espontaneidade, aí as coisas ficam mais fáceis, né? Boa. É o que eu gosto de fazer também. Deixar pro em baile, eu acho que é uma das melhores sensações que tem. Você, caraca,
um monte de coisa nova acontecendo, aí só depois você vai parar para pensar e ver, cara, o que eu fiz, né? Mas na hora vai deixando rolar, vai acontecendo um monte de coisa bacana. A gente fala que entra no mundo cracudo, que ele tá inspirado, começa a dançar que nem louco, assim, no baile, no meio do baile, aí depois ele fica pensando assim, tá, mas o que eu fiz? Pois é. Então, sobre justamente essa criação, que eu acho que talvez eu esteja errado, mas eu tenho a impressão de que quando a gente acaba criando, né, acontece essa criação que depois você olha de fora e você vê que não está muito boa, sabe? Eu tenho a impressão de que muitas vezes acontece mais nesse processo espontâneo do que quando eu estou realmente parando para, né, estudar o movimento, fazer isso que você estava falando, adaptação, junção, substituição, ver o que está encaixando, né? Porque quando a gente para pensar, eu acho que a estrutura matemática ela fica mais clara, né, no passo. Não sei se você enxerga isso também. Mas, às vezes, para mim, é matemática pura, né? Você subtrai, multiplica, faz uma divisão ali, o passo encaixa e aí pronto. Deu a equação, acabou ali, deu tudo certo, né? Enquanto já quando você está ali no processo criativo mais espontâneo, muitas vezes você faz uma coisa e fala, pô, alguma coisa aqui dentro deu certo, mas todo não tá legal ainda, né? Sim. Não sei se vocês enxergam da mesma forma. Depende muito do contexto também que você tá, né? Às vezes você tá ali no baile, no forró, cara, você não vai querer ali ser muito matemático e ficar pensando na métrica, você vai querer mais curtir, deixar o flow ali te guiar, né? Mas em ensaios, principalmente em treinos, né? Aquele momento ali que tá você, seu parceiro, e você pega um ensaio com essa temática, não, hoje a gente vai pegar para criar, para testar possibilidades, aí eu acho que é mais interessante esse formato de técnico, né, técnicas de criação, e não necessariamente, mas assim, no baile eu não vou ficar interrompendo para, não, peraí, o que eu posso fazer aqui? Então acho que depende muito do contexto, né? Sim. Eu ia falar isso até porque parece que quando você tira do contexto, meio que como se perdesse o sentido, a lógica, né? Eu falo muito disso de ritmo, assim, porque ela pergunta sobre teoria musical, e tem muito passo com ritmos complexos, né? E é muito simples, tipo assim, você pegar o passo e você botar em uma velocidade muito, muito menor ou muito mais rápida, sabe? Tá tirando o passo do curso original. Aí fica claro se a pessoa, ela entende o passo ou não, porque se ele funciona só na versão original dele, é porque você está dependendo do espontâneo, sabe? Na hora funciona e se tirar da hora não vai funcionar mais. E quando você consegue tirar e mudar o contexto e ainda assim funciona, quer dizer que você está dominando, quer dizer que você já está bem mais consciente. E essa é a vantagem que tem, né, de você pensar sobre, você poder tirar do contexto e utilizar os lugares, que não é tipo aquela coisa original do agora, que funcionou na hora, né, mas a gente não sabe se funcionou em outras horas também. Com certeza. Com certeza. Gente, eu preciso muito beber água, eu não trouxe água, o meu está muito quente aqui. Tá quente também, Vitor, em Brasília? Tá. Aqui está um calor dos infernos. Eu vou aproveitar, vou pausar aqui a reunião e criar uma outra sala. Aí a gente faz uma pausazinha rapidinho aqui de 2 minutinhos. Eu já mando o link aí para vocês de novo, beleza? Até logo, então. Então vamos nessa aqui, ó. Segunda parte, Vitor Maia. Então, vamos fazer esse estímulo aos alunos. Você, enquanto professor, né, obviamente tem um dever de passar, botar ideia na cabeça das pessoas, né? Que isso que é o trabalho de todo professor, né? Não adianta só passar passo, porque, né, professor de dança que só passa passo, eu acho que não faz um trabalho completo, né? Na minha visão. Eu acho que é justamente importante a gente construir um pensamento de dança, né, para realmente deixar pessoas, alunos, integrados no mundo forró, enfim, do que seja, por onde for. Então, já que a gente está falando de criação, como é que você, enquanto professor, e talvez enquanto produtor também, né, que vocês têm o WFC, não sei se tem alguma coisa já definida dentro da construção, né, dos workshops que vocês montam.
Enfim, como é que você trabalha isso, essa coisa de estimular o processo de criação dos alunos, né? Seja os alunos particulares, alunos de turma, alunos de workshop, enfim, fala aí pra gente. Massa. Cara, então, é interessante que, assim, essa pandemia, ela mudou o meu jeito de dar aula, assim, definitivamente quando a gente retornar agora para o presencial, com certeza várias aulas vão ser diferentes, porque me forçou a pensar em maneiras diferentes de dar aula, né? E essa parte de criatividade é algo bacana que eu e a gente abordou nas nossas aulas, de uma maneira que até então eu nunca tinha abordado com os alunos. Eu focava muito assim, vamos pensar numa saída diferente, numa entrada diferente, vamos tentar fazer a movimentação invertendo, fazendo para o outro lado. Então, assim, eu estimulava esse lado criativo, mas não tinha uma aula, digamos assim, de criatividade, né? E nessa pandemia a gente elaborou uma aula de criatividade utilizando bastante algumas ideias do teatro, né? A gente pegou muitos barbichas como influência aí, que é um grupo, né, de improviso e tudo mais. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim, né? Sim. E a gente tentou brincar com algumas coisas nesse formato para ir elaborando. Então, a gente pensou em várias dinâmicas para justamente fazer com que o aluno tenha ali um jogo de cintura de pensar na hora o que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, a gente fez o Passo Improvável, né, que é inspirado lá deles também, que a gente separa a turma em grupos e aí colocava um time para criar uma pose para o outro e outro para criar pose para um, e aí no meio de uma sequência eles tinham que colocar essa pose, né? Ou então tinha o título no meio, né, que a gente botava o passo no meio. Eu elaborava uma movimentação que eles tinham que colocar dentro da sequência deles. Ou o troca, assim, cada break da música, o aluno tinha que pegar o break com um elemento diferente, então, e não podia repetir. Então, se você pegou um elemento com o ombro, agora não pode mais pegar com o ombro direito. Fiz com o pé direito, agora não pode mais com o pé direito, e nem com o ombro direito. Pegou com o joelho esquerdo, não pode mais com o joelho esquerdo, nem com o pé direito, nem com o ombro direito. Então, cada hora o aluno tinha que trocar a forma de pegar o break e a parte do corpo que pegava o break. Ou então, tipo assim, a música falava, sei lá, a palavra amor, toda vez que a música falar amor, você vai ter que fazer, sei lá, determinada movimentação. Então, a gente colocou os alunos em determinada situação em que eles tinham que, na hora, ter o jogo de cintura de escutar a música ou de colocar algum elemento que eles não colocariam de uma maneira natural, né? Ou de mexer com a parte do corpo que às vezes não estava acostumado. Então, a gente foi elaborando também um lado de criação e algumas técnicas também para como o aluno pode sair daquela criação se tiver com peso na perna errada, por exemplo. Então, a gente passou algumas possibilidades para você voltar segurando um tempo, ou enfim, a gente passou alguns macetes, alguns truquezinhos, e não só de segurar tempo, mas de pisar de maneiras diferentes para voltar. Então, foi bem bacana, né? É que nem você falou, eu acho que a parte de passos ela é interessante, mas é limitante, né? Quando você tem alunos mais criativos que pensam a dança tanto de uma maneira técnica como de uma maneira espontânea, mas assim, ele é estimulado àquilo, você tem danças muito mais complexas, né? E mais completas também. Com certeza. Pô, legal, essa dinâmica é legal. Você está recriando um pouco também da situação do baile, né? Que o baile que é o ao vivo, assim, sabe? Espontâneo. E a pessoa, às vezes, o iniciante, né? Pro baile, ele fica muito preso e aí também tem muito medo de errar, sabe? Muito medo de tentar coisa nova. Então, ensinar isso é uma maneira muito boa da pessoa relaxar, né? Conseguir dançar mais tranquilo, aproveitar mais a dança, do que só ficar tipo assim, eu faço passo X, passo Y, agora eu vou fazer outra coisa. E se errar, fica tudo desesperado, sabe? Bem maneiro mesmo, essas dinâmicas. Cara, foi bem legal, porque eu vi, assim, de fato, o pessoal entrando na onda e criando, improvisando. Então, assim, é muito legal quando você consegue despertar isso, né? E não colocar só como, galera, não tenham medo de errar. Tá, tudo bem. Galera, tentem criar. Tá, estamos tentando. Mas, e aí, né? Estimular, colocar música que não é forró. Teve um que foi bem legal também, que a gente fez, que era o Trocando o Estilo, né? Então, a galera, inicialmente, tinha que pensar numa sequência de 2 oitos, por exemplo, né? E aí eu colocava músicas diferentes. Então, uma música de terror, uma música de romance, uma música... E aí eu botava músicas que não eram forró, a pessoa tinha que fazer a mesma sequência
só que com corporais diferentes, né? Justamente para a pessoa, cara, como é que eu faria isso se a música me pedisse isso, se a música é uma música mais melódica, é uma música mais quebrada. Então, estimular o aluno a tentar criar, né? A se colocar num meio desconfortável para tornar aquilo confortável, né? No futuro, né? Com certeza. Isso é muito legal, esse estímulo aí de você realmente sair da zona de conforto, né? Total. Eu sempre lembro, teve uma época que eu saí da dança de salão, eu fiquei uns 2 anos sem dançar direito. Aí quando eu voltei pro baile, o primeiro baile que eu voltei, obviamente minha técnica estava extremamente enferrujada, né? Mas foi naquele baile que eu percebi a importância de você não ter medo de errar e realmente deixar fluir e fazer isso que você falou, né? Você adaptar as situações diferentes e começar a tentar perceber esses pequenos elementos que você tem, né? De transferência de peso, de perna, esses detalhezinhos que você tem para poder, né? Mesmo que você continuar dentro da música, dentro da estrutura. E às vezes é muito difícil passar isso para o aluno, essa parte de continuar, mesmo se não está 100% do jeito que ele quer, né? Porque acho que não só aluno iniciante, mas acho que todos os níveis acontece isso de aprender uma dinâmica nova, um passo novo, tem que ser aquilo daquele jeito, porque se não for daquele jeito, né, parece que tá errado. Porque, se você está aprendendo, você no mínimo quer aplicar da forma que você aprendeu, né? Mas nem sempre é assim que vai acontecer, né? Então, acho que faz parte desse processo e quando a pessoa consegue chegar nesse entendimento, que eu acho que abre um mundo aí de possibilidades para ela que acho que a partir daí que você consegue justamente desenvolver realmente esse processo criativo, sair da caixinha, se deixar errar, criar em cima do erro, ou às vezes nem criar em cima do erro, né, que é as coisas que a gente estava falando, mas chegar nesse ponto de entendimento dessas pequenas partes que vão montar um todo e construir a dança única de cada um, né? Isso é bem legal. Cara, total, porque assim, eu acho que a gente como professor, nosso objetivo não é criar uma fábrica de Ianzinhos, de Vitinhos, de Joões, né? A ideia é você dar ferramentas para que o aluno tenha técnica, para que o aluno tenha o entendimento, que ele seja estimulado criativo, né? No lado de criativo, no lado de improviso, mas que ele tenha a sua essência ali, né? Eu não quero que meu aluno dance igual a mim, eu quero que ele tenha técnica e eu quero que ele tenha um senso crítico, para que ele veja qual é a forma. Eu sei que parece um pouco clichê, né, falar isso, mas é a verdade, assim, eu quero que ele consiga transpor o que a personalidade dele fala, né, mas com técnica, com ideias aí por trás, né, conceitos. Com certeza. Vitinho, eu queria te perguntar como é que você vê a contribuição dos alunos para você como professor. Tipo, tem muita troca na sala de aula? Como é que funciona do aluno ao professor, né? Cara, eu acho que a primeira aula online que a gente deu em março, né, foi desesperador, justamente por isso que você falou. A gente tinha a sensação de que a gente passava e que não recebia nada de volta. A galera não estava, nem eu e a Pan estávamos acostumados a dar aula online, nem o aluno estava, né? Isso indo bem para online, né? Uhum. E aí eu senti, meu Deus do céu, não há troca entre professor e aluno, né? A gente está falando e o aluno está só recebendo, nem todo mundo ligava a webcam e tal. E eu saí da primeira aula falando assim, cara, online não funciona, eu estou desesperado, não sei o que fazer. E com o tempo a gente conseguiu ir quebrando esse bloqueio e soltando os alunos. E, cara, hoje eu digo que assim, a nossa aula online é uma troca muito grande, né? Do tipo assim, os alunos propõem muito e às vezes algumas coisas que os alunos propõem eu vou tentar fazer e funciona. E o cara, que massa! E aí às vezes você aprende uma coisa nova, um passo novo, ou uma ideia nova, um conceito mesmo. Às vezes o aluno vem com um questionamento ou com uma ideia que você fala, caramba, isso aqui é interessante. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então, eu acho que tem muito, e no presencial, então, nem se fala, né? Você vê o que o aluno,
a sua aula vai melhorando muito de acordo com os erros e acertos dos alunos, né? Você vai ver, cara, a galera erra aqui, talvez porque essa condução aqui não esteja tão legal, ou aqui, e talvez eu mesmo não faça isso como deveria ser feito. Então, eu acho que há uma troca total entre aluno e professor, e você tem que ir bem desarmado, assim, cara, vamos ver o que essa galera aí também pode trazer para mim, né? Hoje eu estou apaixonado pelo formato online. Já falei para a galera, ó, a gente vai voltar para o presencial, mas o online a gente vai continuar porque está sendo uma troca muito rica, muito legal. Pô, que bom. Bacana. Legal. Falando desse online, o que você acha que você conseguiu trazer mais assim, do presencial para dentro das suas aulas? Do que não, enfim, falando especificamente das dinâmicas que você gostava de usar dentro de sala de aula, né? O que você acha que você conseguiu trazer para online? E o que do online você vai levar para o presencial também? Cara, eu acho que assim, o primeiro grande... a ideia assim, que eu acho que ajudou a gente no online foi entender que a aula online, ela não é aula presencial de forma online. Ela tem que ter uma outra estrutura, ela tem que ter uma outra dinâmica, né? Nem tudo que você faz no presencial vai ser tão legal como no online e vice-versa, né? Então, assim, tiveram algumas coisas que eu e a Pan, a gente começou a questionar. O que seria legal para o online? O que a gente pode fazer de diferente que talvez no presencial a gente nem conseguiria fazer, né? Então, por exemplo, uma das coisas a gente tem uns contatos legais de professores, de músicos. Por que a gente não traz, às vezes, alguns convidados? E aí a gente começou a puxar alguns professores, alguns músicos. Cara, a gente teve Márdio, Milena, Mari Brasil, Jéssica Barreto, Daniel Marinho, Luiz Henrique, Angel, Juzinha, um monte de professor. Tivemos Black do Acordeon, tivemos Antônio Barros do Cefel, Bernadette, Diego Oliveira, cara, Forró de Cá, uma galera de músicos também trocando ideia. Quando que você teria uma oportunidade... Cara, quando que você teria oportunidade, num presencial, de ter contato com músicos e professores de tudo que é região do mundo, né? Então, assim, isso para mim foi um dos grandes ideias, assim, caraca, vamos aproveitar o online de uma forma... Cara, o online você pode trazer gente de qualquer lugar para a sua aula, né? Claro que eu recebi alguns nãos também, principalmente de músico, que eu não tinha muito contato, mas, cara, não importa, os sims que eu recebi foram, assim, sensacionais. Outra coisa que a gente fez, que eu acho que talvez no presencial não rolaria muito, são jogos. A gente criou vários jogos com um intuito cultural. Então, por exemplo, a gente fez na semana passada, a gente fez um Black Stories do forró. Não sei se vocês já viram Black Stories. Você conta um fato e aí as pessoas vão fazendo perguntas de sim ou não e tem que adivinhar o que aconteceu né, naquele contexto, na história. E a gente trouxe algumas histórias que aconteceram no forró, a galera ia fazendo perguntas de sim ou não, e no final eles desvendavam a história. Então, assim, era uma forma do aluno conhecer um pouco da história do forró, de uma maneira em que eles acabam ligando a webcam, em que eles acabam interagindo entre si, quebrando esse bloqueio que eles têm com o professor, muito mais divertido, muito mais dinâmico. A gente fez um perfil, sabe aquele jogo, perfil? Diga aos jogadores que sou uma pessoa. Aí você vai dando as dicas e a pessoa anda a quantidade de casas que acertar. A gente fez um desses, eu peguei personagens do forró, fui dando 10 dicas de cada personagem, a galera tinha que acertar o personagem. Quem acertasse andava a quantidade de casas. Então, assim, maneiras... no presencial, dificilmente eu vou chegar, galera, senta aqui, vamos jogar perfil. Cara, ninguém vai querer, entende? Então, acho que um grande trunfo que a gente teve no online foi entender que a aula vai ser diferente, só que ela tem que ser igualmente gostosa. Mas ela também não pode ser maçante. Se você ficar só sentado conversando, então, assim, você tem que mesclar isso com momentos de técnicas, com momentos de dinâmicas de criação. E aí eu acho que é o que eu trago para o presencial. O presencial eu sinto que eu estava num modo automático. Que eu estava assim, eu já sabia, hoje eu vou dar aula de musicalidade. Hoje eu vou ensinar aquele passinho. Hoje eu vou... E já ia sem planejar tanto. Né? Havia o planejamento, mas assim, como eu já faço há muitos anos, fluía. O online, ele me fez ter uma ideia de planejamento muito melhor, porque como é algo que você tem que adaptar para o formato, eu comecei a pensar muito mais. Então, assim, eu criei
mais aulas do que eu acho que eu passei minha vida toda para criar, né, durante essa pandemia, assim, várias aulas de agilidade, de musicalidade, abordando outras coisas, de, cara, isolamento corporal, de quadril, coisas que, assim, eu nunca tinha pensado em trabalhar e desenvolvi um formato de aula interessante. Então, eu tenho certeza que o online vai trazer para o presencial várias dinâmicas que eu nunca tinha parado para pensar, e o presencial, ele me trouxe algumas coisas para o online, mas, cara, eu achei que o online foi um divisor de águas, assim, para eu pensar a dança de uma maneira diferente, sabe? Foi muito maneiro, porque eu ouvi muitas pessoas falando sobre isso, como que o online forçou eles a, tipo, repensar, ter muito mais cuidado. E claro que não quer dizer que você não tinha cuidado antes, né? É só, tipo assim, é o momento de você parar e pensar para entender melhor o que você vai fazer, né? Mas, Vitinho, falando com você, cara, eu percebo como que você tem um diferencial muito bom, que é estar tanto aberto a mudanças, quanto atento, né? Porque isso de você pegar jogos e fazer... É muito contemporâneo, né? Tipo, a gente não vê muito isso no salão, que é esse... O pessoal fala, né, que é um meio mais antigo, tradicional, o pessoal tá mais acostumado a fazer as coisas de determinado jeito, né? Tipo, eu acho que o que você faz é, tipo assim, sabe, o ideal, sabe? Tá aberto a coisas novas, tá aberto a modas da hora para poder atrair mais os alunos, né? É que nem música, né? Se você botar música só dos anos 2000, assim, de forró, pode que a gente vai gostar, mas alguma hora vai ficar chato, sabe? Vai ficar maçante. É a mesma coisa com a metodologia que você faz, né? Tem que estar muito aberto, tem que estar variável, né? Fazer alternativas diferentes. Bem legal. Cara, e aquela coisa, eu juntei os meus alunos, eu falei, galera, eu tô com 3 turmas de forró, cada uma são uma vez na semana, horário duplo, e quem for meu aluno pode vir em todas as turmas, né? Então, você paga uma mensalidade e faz 3 turmas. Isso, por um lado, é legal, porque o aluno tem mais horas de aula, mas, por outro lado, torna a vida do professor um pouco mais complexa, porque se o aluno te vê 6 horas por semana, né, 3 horários duplos, você tem que surpreender muito. É que nem início de relacionamento, né? É assim, só que não está mais tão início, né? A gente já está 6 meses, você tem que conquistar o aluno toda semana, porque toda semana, se a aula começar a ser maçante, ele, quer saber? Estou cansado desse online. Então, de março até agora, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente está indo agora para o 8º mês, né? A nossa quantidade de alunos não diminuiu, né? Assim, do presencial para o online diminuiu, com certeza, consideravelmente. Mas de março até agora, a quantidade até aumentou um pouco, né? E é mais ou menos a mesma galera, que está desde o início. Um ou outro saiu, mas alguns entraram também. Então, assim, a gente, por enquanto, está conseguindo manter essa galera realmente animada, motivada, e acho que muito por conta disso, os convidados, as ideias dos jogos, a gente leva muito conteúdo cultural, então a gente faz aula do pijama, aí leva um documentário para a galera ver, aí faz aula junina, cada um esquenta aí um milho, faz um canjica, e a gente fala um pouco da história das festas juninas. Então, assim, é uma aula que mescla muito passo, técnica, mas tem a parte dos games. A gente fez um Qual é a Música, muito legal. A gente botava um trechinho, a galera tinha que descobrir qual era a música, ou botava um início da letra, a galera tinha que completar, tipo aquele do SBT, né? Qual a música, Fábio? Só que a gente fez só com forró, né? Então, assim, a gente fez um cara a cara. Então, assim, a gente fez já tantos jogos que a gente termina as aulas, assim, pilhadaço. Eu e a Pan, a gente termina as aulas, tipo assim, cara, que massa, foi divertido, e a gente sente isso dos alunos, né? Então, está sendo bem bacana, mas você realmente tem que estar aberto e entender que não vai ser a mesma coisa. O online é o online, o presencial é o presencial, e as aulas têm que ser diferentes, e você tem que conquistar esse aluno de outras formas e sendo criativo, né? Muito bom. Então, Vitor, eu tenho uma preocupação que eu também sou pessoa que, tipo assim, comecei e não tinha talento, então eu tinha que estudar muito para conseguir me virar. Até comecei na turma atrasado, então eu tive que correr atrás para entrar. João, vamos lá. A turma você começou era extremamente avançada, era, João? Vamos não, cara, comecei a turma era iniciante. Mas aquele iniciante, enfim. Outro papo. Mas enfim, aí, cara, desde o começo eu escrevi os passos. E virou até meme, porque para começar, tipo assim, no começo eu nem sabia o nome dos passos direito. Então eu escrevi, tipo assim, qualquer coisa. E eu escrevia com muito detalhe, tipo assim,
até de maneiras que não é muito fácil de entender. A gente até queria fazer um vídeo sobre isso porque é muito engraçado, mas volta e meia a gente pega assim, os hieroglifos que a gente chama, que são os passos que eu escrevia, e eu gosto muito confuso, assim, porque realmente não dá pra entender. Mas eu queria perguntar pra você, se você escreve os passos, como é que você memoriza, como é que você organiza e armazena assim, os passos que você faz, né, as sequências? Se você escreve, grava vídeo, né, como é que você pensa nisso? Cara, antigamente eu gravava também, tanto que eu me identifiquei muito com essa tua história, porque eu aprendi um passo novo, eu chegava em casa e já anotava lá no Word, né? Ah, passo tal, chuveirinho. Aí pisa atrás, pega nas duas mãos, aí botava a descrição do passo, né? E o nome. Porque eu não queria perder nada. Como eu não era muito talentoso, eu pensava, cara, eu não sou muito talentoso, né? Mas pelo menos se eu souber muitos passos, era a visão que eu tinha, né? Talvez até que a dança seja legal, a visão de quem tinha começado a dançar, né? E aí depois eu fui vendo, caracas, aí quando eu virei monitor lá na academia, né, que aí começa a ser um monte de informação, você pega bolero, salsa, samba, tango, zouk, né, começa a ver vários estilos, aí eu falei, eita, Fernando, agora tá um pouco mais complicado de ficar anotando tudo. Aí eu fui desprendendo um pouco dessa ideia, mas ainda com aquele pezinho de, poxa, eu vou esquecer umas coisas aqui. Mas quando eu comecei a dar aula, uma coisa que me ajudou muito a memorizar é justamente ensinar os alunos. Então, quando eu crio alguma coisa nova, seja por um processo criativo, um ensaio, seja por um erro que virou acerto no baile, eu falo, caramba, eu preciso ensinar isso, véio. Porque acho que a maneira mais fácil para mim de memorizar é ensinar. Então, quando eu ensino alguma coisa, eu memorizo melhor aquilo. Então, eu aprendo uma movimentação nova, eu já quero ensinar. Inclusive, é engraçado, porque lá na academia, tem o pessoal lá dos baioneiros, né? O Wesley, o Éricles, o Luan, o Thiago, as meninas, a Lud, a Carol, a Pan, a Roberta. E aí, o pessoal fica lá criando, né? Direto eu tô ali na academia, agora não porque a gente tá na pandemia, né? Mas antes. Aí eu tava lá à tarde, aí eu vi a galera ensaiando, eu olhava assim, aí é massa, hein? Aí eu ia, testava ali, beleza, funcionou, só que eu vou esquecer. Aí eu ia e passava na minha turma. Os professores ficavam indignados comigo. O Eric falava assim, pô, Vitinho, eu nem incorporei no meu repertório ainda esse passo, teus alunos já estão fazendo, como assim tu roubou o passo de mim? E aí eu fico brincando, né? Assim, quando eu vejo alguém fazendo uma coisa interessante, que eu vou roubar. E aí eu já fico olhando. E eu ensino, não é nem para, né, de sacanagem com a galera, não. É porque, assim, a forma de eu não esquecer a movimentação. É legal também. Legal, isso é uma boa técnica. Quando você dá aula, né, o aluno também cobra um pouco de você ensinar de maneiras diferentes. Então, só de você pegar o passo por várias abordagens diferentes, você já entende melhor o passo e, naturalmente, você vai aprender melhor, né? Vai lembrar melhor do passo. Total. Não, e é interessante que, assim, eu dou os créditos, né? Eu falo, gente, o espaço aqui é do Wesley e tal, é do fulano de tal, né? Mas, assim, eu gosto muito também de pegar as movimentações que eu vejo a galera falando. Inclusive, tem um vídeo do Ian que tem umas 3 movimentações, assim, que eu tô, velho, caraca, eu tenho que botar isso aqui no próximo vídeo, porque senão eu vou esquecer, eu tenho que ensinar pra galera, que são 3 movimentações muito massa. E é isso, assim, então como eu pego muita coisa vendo ou crio algumas coisas, se eu não ensino pra galera, eu vou esquecendo tudo, minha cabeça tá assim, hoje em dia eu esqueço tudo. Pô, a gente também já... É muita coisa também, né? Cara. Vamos entrar mais numa pausa de 2 minutos, a gente volta, fecha esse papo e entra em outro papo. Beleza? 3. Tá bom. Parte 3. Vai acabar. Cara, eu tô ansioso por esse momento. Né? Ele veio aqui só pra falar isso, cara. Você entendeu? Só pra falar bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu comecei a fazer uns vídeos agora de forró. Que dificuldade que é você ter um bordão inicial. Invejei muito vocês. Cara, eu pensei muito nisso não. Tô só falando mesmo. É que nem no canal. Tem que ir testando, né? Aí alguma hora você acha o seu. Mas quem sugeriu esse? Nem lembro. Caralho, tipo assim, muito aleatório. Tipo, fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. É tipo isso. Muito bom. Vamos lá. Papo final. Vitor, João, dentro dessa ideia de criação, o que dá mais prazer para vocês?
É o processo, é o resultado final, é o começo, é você passar a ideia para alguém? O que vocês gostam disso tudo? Deixa eu ver falar primeiro. Cara, eu gosto muito do resultado final. Eu acho que eu sou um pouco preguiçoso, assim. Eu gosto quando tá prontinho ali, quando você passa pro aluno, inclusive eu super valorizo, né? Quando sai uma coisa nova, assim, que eu passo pros alunos, galera, ó, exclusivo, esse daqui é em primeira mão, a gente faz aquele showzinho, né, ó, primeira mão aqui, movimentação inédita, essa tá valendo a mensalidade, porque tá, ó, direto do forno. Então, assim, é muito legal quando você vê, e quando você vê os seus alunos fazendo aquela movimentação que você criou, que você, né? Cara, aí é a sensação muito boa. Mas o processo, eu confesso que às vezes me dá um pouco de preguiça, né? Mas quando você vê o resultado ali, você fala, pô, que bacana. Pô, eu gosto muito do processo, porque eu e Ian tem pensamentos muito diferentes. Então eu sou muito chato com ele, que tá treinando. Eu falo, pô, mas Ian, tipo, isso quer dizer isso, quer dizer aquilo. Então fica uma troca muito boa. Aí o processo é maneiro mesmo, tipo, de treinar, estudar o passo. Mas até às vezes até melhor que o passo, tipo assim, porque... Pô, hoje em dia até rola preguiça de treinar, sabe? De estudar. A gente até treina, mas dá uma preguicinha. Então, o processo me estimula mais do que fazer o passo em si, né? Principalmente agora, claro, porque quarentena. Mas claro que no baile, para mandar aquele passinho raro, assim, pô, sucesso. Sou só com a Mari também, porque ela que treina comigo. A minha parceira. Ela que leva o chute, né? Tem um vídeo de vocês sensacional, que vocês estão falando de ciúme e tal. Cara, que vídeo sensacional. É um dos shorts, cara, é muito bom esse vídeo. Show de bola. Eu sou do time do João, eu prefiro o processo. Não que o resultado não seja satisfatório, mas eu gosto muito dessa coisa de parar, pensar, ou tá no baile, errou e fica repetindo até chegar naquele treco de novo. É uma coisa que eu acho bem interessante. Toda essa coisa de criar, eu gosto muito. Parece um maluco, às vezes, de tanto... Cara, às vezes eu... Assim, na rua, às vezes nem falo nada, assim, o pessoal que já é mais íntimo, a Mari, a Ana Maria, antigamente a Paty também, que estava com a gente direto, tá na rua, assim, falando de qualquer coisa, eu só falo assim, pô, vem aqui rapidinho. Eu só abraço, nem falo o que é, ela já sabe, né? Eu só abraço e espero ver o que vai acontecer. Cara, a Pan, ela vai me matar se eu falar isso, mas eu vou falar porque eu não sou baú. Cara, a Pan, ela é a doida do ensaio, né? Assim, o momento que dá, assim, o trechinho, eu pisquei o olho, ela já tá ali querendo ensaiar. Aí teve uma vez que a gente tinha acabado de ver um filme, acho que eram umas 2 da manhã, a gente, não, ó, vamos dormir, já tá tarde e tal. Ela, tá, mas vem aqui rapidinho. Ela, não, me dá um abraço. Eu falei, um abraço, ela, me dá o abraço mais gostoso que você puder. Aí eu dei um abraço, ela, agora abre essa mão assim. Agora coloca esse braço, primeiro faz um passo básico. Eu falei, não tô acreditando não. 2 horas da manhã, e ela queria testar a variação, queria testar a movimentação. Eu falei, não é possível, 2 horas da manhã. A Pan, ela é a maníaca do ensaio, né? E eu confesso que assim, eu gosto muito do baile, de dançar no baile, eu gosto do lado criativo do baile, mas o treino... eu já gostei mais. Eu acho que eu passei tantos anos treinando assim, rigorosamente, né? Com monitor, com parceira, que eu meio que assim, dei uma saturada. Hoje em dia eu gosto muito da espontaneidade do baile mesmo, né? E de levar, quando o trabalho fica pronto, um trabalho coreográfico, um vídeo, alguma coisa, aí isso me dá uma satisfação. O treino, eu confesso que eu fico com preguiça, mas a Pan... Isso aí, galera, mais um vídeo aqui acabando, mais um canal. Estamos muito felizes de ter Vitor Maia aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito. Esse professor maravilhoso, que a gente é muito fã, tá? Então sigam ele em todas as redes sociais. Vitor, fala aí pra gente, @Instagram, Facebook, sua escola, WFC, dá um geral aí pra gente, que a gente vai botar o link de tudo aqui na descrição. Massa, galera. Então, para dar trabalho, bem aqui, assim, exatamente aqui, vai estar @Victinho Maia Soares, que é o meu pessoal. Bem aqui vai estar @Baioneiros, que é o grupo de forró que eu faço parte aí e dirijo. Bem aqui, assim, ó, vai estar @Cia lá na dança, que é a minha escola de dança. E bem aqui
aqui tem o WFC, Workshop de Forró na Capital, só colocar aqui. Beleza, galera? Yankee Lute. Show de bola, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assinem o canal, ativem o sininho, dá aquele like, isso é muito importante pra gente. Segue a gente também, mais o canal, divulga para todo mundo, segue compartilhando com os amigos. E, gente, um beijo. E mais um canal de forró. Mas, assim, às vezes eu até faço algumas dinâmicas com os alunos e tal, mas você para pouco para se autoanalisar, né? Uhum. E eu comecei a pensar, caraca, brother, como é que é meu processo criativo? Eu passei uma tarde inteira fritando, tanto que eu tô até com cola aqui, que aí só que fica mó feio, eu não posso ficar olhando a minha cola, né?